E aí galera, firmeza? Bem-vindos a mais esta videoaula sobre mudanças e eventos climáticos severos e extremos. Certo? Bom, o que nós queremos com isso? O que nós esperamos ao final desta videoaula do estudante? Que você observe, que você identifique, que você conceitue as mudanças e os eventos climáticos severos e extremos. Né? Relacione esses eventos ou mensure ele, né, nas escalas local, regional ou global. Tá certo? E adquira posturas ambientalmente corretas no que diz respeito à minimização dos impactos ambientais antrópicos e da diminuição da pegada ecológica do homem na natureza. Tá certo? Então vamos ao primeiro item aí, né? Que é o aquecimento global. O que é o aquecimento global, pessoal? Como o próprio texto diz aí, aquecimento global é o aumento da temperatura do ar atmosférico e dos oceanos em escala global, em escala planetária, em escala mundial, em escala internacional. Tá certo? Então, aumento da temperatura da superfície terrestre e dos oceanos. O que ocasiona esse aumento de temperatura da superfície terrestre e dos oceanos? Os gases emitidos pelas ações antrópicas. Dióxido nitroso, monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Dióxido de enxofre, metano, entre outros. Tá certo? Qual é um outro problema aí que envolve a atmosfera do planeta? O buraco na camada de ozônio. Basicamente, o que é isso? Todos esses gases que eu citei anteriormente, dióxido de enxofre, dióxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, eles ascendem, eles sobem para as camadas superiores da atmosfera, atingem a camada de ozônio, que está aproximadamente uns 30 km de altitude, e numa reação físico-química aniquilam as moléculas de O3, aniquilam as moléculas de ozônio, tá certo? Provocando um buraco. Provocando este buraco, os raios solares penetram com maior intensidade e violência no planeta Terra. Penetrando com mais violência e intensidade no planeta Terra, eles atingem a superfície e aquecem com maior intensidade também o ar atmosférico. Tá certo, pessoal? Porque o ar atmosférico, para ser aquecido, ele depende de uma superfície sólida ou líquida, tá certo? Os gases, eles têm uma dificuldade, tá? Isso é uma propriedade físico-química dos gases os principais gases que formam a atmosfera do planeta, que são nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, os gases nobres, né? Hélio, neônio, criptônio, xenônio, argônio, o próprio monóxido de carbono, enfim. Eles têm uma propriedade físico-química que eles não conseguem interagir com o espectro eletromagnético. Eles não conseguem se aquecer a partir dos raios solares. Eles precisam de um anteparo, tá certo? Para serem aquecidos. No caso, os anteparos aí é a superfície sólida do planeta, rocha, enfim, solo,
concreto, asfalto, enfim. E a parte líquida do planeta, que são os oceanos, tá certo? Então, buraco na camada de ozônio nada mais é do que isso, é uma agressão dos gases do efeito estufa, esses que eu citei anteriormente, às moléculas de O3 de ozônio que estão a 30 km de altitude, provocando um buraco nesta camada. O que é a inversão térmica, galera? A inversão térmica nada mais é do que uma inversão de camadas de ar, tá certo? Sem inversão térmica, ar quente embaixo e ar frio em cima, tá certo? A cada 100 metros que nós subimos, a temperatura do ar atmosférico cai 1 grau, certo? Então, a 40 km de altitude nós registramos temperaturas de menos 60 graus. O que acontece com a inversão térmica? Isso se inverte. O ar quente fica por cima e o ar frio fica por baixo. Esse ar frio ficando por baixo, ele aprisiona todos os poluentes. Tanto é que inversão térmica ocorre majoritariamente no inverno, tá certo? Porque a temperatura está baixa aqui próxima à superfície e sem circulação atmosférica, sem aproximação de massa de ar, enfim, a atmosfera está mais estável, está mais estabilizada e, portanto, não temos circulação atmosférica significativa. E aí, esse ar frio fica preso embaixo e o ar quente por cima. Por isso que o nome é inversão térmica. De forma natural, de forma sem inversão térmica, o ar quente estaria por baixo e o ar frio por cima, como eu disse anteriormente. Beleza, galera? Chuva ácida. O que é chuva ácida? Simples. Devido às emissões aí de gases do efeito estufa, de gases poluentes, quais são os principais gases? Dióxido de enxofre, dióxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano. Tá. O que acontece? Esses principais gases. Vamos pegar exemplo aqui o dióxido de enxofre. Né? Quais são as fontes poluidoras? Indústrias, automóveis, queimadas, né? Entre outras fontes aí. O gado, né? O arroto do gado, o peido do gado emitem gás metano. Enfim. Mas vamos pegar como exemplo aqui o dióxido de enxofre. Vejam aqui, ó, SO2, ele está aqui, ó, SO, só que em 4, porque se juntou com mais oxigênio presente no ar atmosférico. E esse H aqui, veio de onde? Que é o hidrogênio, está presente no ar atmosférico. Diga-se de passagem, relembrando mais uma vez qual é a composição do ar atmosférico: grande parte de nitrogênio, depois oxigênio, depois hidrogênio, depois gás carbônico e os gases nobres: hélio, neônio, criptônio, xenônio, radônio, argônio, enfim, né? Os gases nobres em menor quantidade. Certo? Então, esse dióxido de enxofre junta com o hidrogênio presente no ar atmosférico, forma esse ácido aqui, que é o ácido sulfúrico. Tá certo? Forma também ácido nitroso, enfim, formam outros ácidos, mas o principal é esse aqui, né? Porque o dióxido de enxofre, ele está presente na maioria dos poluentes. Aí o que acontece? Precipita isso em forma de ácido. Tá certo? Por quê? Porque formou um ácido aqui, ó, ácido sulfúrico. E aí, obviamente, isso vai cair em forma de chuva ácida, agredindo tudo que tiver aqui embaixo. Tá certo? O principal agredido aqui nessa parte de baixo é o carbonato de cálcio, tá certo? Que o carbonato de cálcio está presente principalmente em tudo quanto é construção civil aí, né? A parte de revestimento, de concreto, tudo tem carbonato, uma parte de carbonato de cálcio. E aí esse ácido sulfúrico agride violentamente o carbonato de cálcio. O que é efeito estufa, galera? Os raios de sol
espectro eletromagnético entram na atmosfera da Terra. Entram em contato com a superfície, se decompõem e aquece o ar atmosférico. Esse calor aqui, essa energia térmica que está presente aqui, não consegue ultrapassar essa camada de poluente aqui, essa camada cinza. Isso que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse aqui, isso aqui está representando uma camada de poluição, tá certo? Essa camada semelhante à inversão térmica, tá? Só que essa energia térmica, esse calor aqui que está sendo produzido aqui mediante a decomposição do espectro eletromagnético, ele não consegue se dissipar para camadas mais altas da atmosfera. Portanto, fica preso aqui próximo ao solo, aqui na troposfera, aumentando a temperatura. Tá certo? E aí, quais são os gases que compõem essa camada cinza aqui, essa faixa cinza de poluente? Os mesmos citados anteriormente: dióxido de enxofre, dióxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás metano, enfim. Todos eles advindos dessas atividades aqui, dessas atividades antrópicas: indústria, transportes, aviões, automóveis, criação de animais, né, metano, queimadas nas florestas, enfim, toda atividade antrópica aí. E aí, quais são as consequências de todos esses eventos, todas essas mudanças climáticas aí, né, ocasionadas pelo homem? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó: ondas de calor, temperaturas altíssimas, né? Localidades do planeta que não registravam temperaturas acima dos 40 graus, hoje estão registrando, no caso da Europa, por exemplo. A frequência de descargas elétricas atmosféricas, tá certo? Só um adendo: as descargas atmosféricas elétricas, elas acontecem basicamente da seguinte maneira: internuvem, ou seja, dentro da nuvem; intranuvem; nuvem-solo e solo-nuvem. Tá certo? Então, as descargas elétricas atmosféricas, elas se apresentam basicamente dessas 4 formas: internuvem, dentro da nuvem; intranuvem, entre as nuvens; nuvem-solo e solo-nuvem. Tudo isso daí, pessoal, é uma dinâmica baseada em prótons e elétrons, tá? Cargas positivas e negativas. E aí nós temos as tempestades, com destruições e prejuízos urbanos. Vocês estão vendo uma queda de árvore. Aqui nós temos um furacão, tá certo? Um anticiclone aqui, ele está girando no sentido anti-horário. E aí mais uma consequência aqui: Marginal Tietê, para quem conhece, em São Paulo, Rio Tietê, né? Chuvas torrenciais aí, com precipitações aí com milímetros bem elevados, né? Acima de 100 milímetros, 80 milímetros, já começa a dar esses problemas aí. E aí nós temos aí, por um outro lado, um erro crasso aí de planejamento, da falta de planejamento urbano, né? Que é construir essas pistas aí nas margens do Rio Tietê, tá certo? Isso aí praticamente não existe. Isso é um modelo irracional, né? Porque todo rio tem uma várzea de inundação. Todo rio tem uma várzea de inundação. Basta lembrar lá das aulas de história, lá quando estudávamos o Rio Nilo, né? As cheias do Rio Nilo, o que acontecia? O rio vazava. Na hora que ele voltava para o seu leito, os egípcios iam plantando, né, nas terras irrigadas e fertilizadas pelo rio. Então, isso aqui é um erro grosseiro da falta de planejamento urbano. Caso quisessem construir essas pistas aqui, sem problemas, elas deveriam estar mais longe,
mais afastadas do leito do rio, tá certo? Deveriam estar aqui mais ou menos. E aqui. Não aqui. Isso aqui é várzea de inundação, certo? Então não procede. E aí, galera, para evitar tudo isso daí, o que nós temos que fazer? Pedalar, reciclar, fazer logística reversa. O que é logística reversa? Comprou uma televisão, usou, quebrou, pede para a empresa retirar, a empresa fabricante, retirar na sua casa, porque existe lei para isso, e essa empresa tem que descartar esse eletroeletrônico como lixo eletrônico. Usar transporte público, ônibus, metrô, táxi, trem, avião, barco, etc. Economizar água, né? Um banho de 15 minutos gasta em média 150 litros de água. Portanto, ao se ensaboar, desligue o chuveiro. E usar a energia elétrica com racionalidade, com parcimônia. E dar preferência às fontes alternativas. Quais são elas? Solar, eólica, geotérmica, biomassa, hidrelétrica, das ondas e das marés. Beleza, galera? Vamos agora ao momento da atividade. O que você vai fazer? Vai escolher uma dessas mudanças ou eventos climáticos citados anteriormente: aquecimento global, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, enfim, inversão térmica. Vai escolher um deles e vai responder essas seguintes questões aí, tá certo? Quais foram os danos materiais que o evento climático severo e extremo selecionado causou? Ou seja, na parte física, né? Danos materiais. Que são danos materiais? Casas, automóveis, pontes, ruas, viadutos, etc. Esse problema, esse evento escolhido, o que ele causou de dano material? Na B, qual foi o dano humano? Certo? Dano humano são perdas de vidas, acidentes, descargas elétricas, acontecem muito, raio que cai em cima de pessoa, né? Câncer de pele, enfim. Quais são os danos, dependendo do evento climático que você escolher, né? Vai ter uma consequência, tá certo, pessoal? O item C. Quais foram os transtornos gerados pelo evento climático severo e extremo escolhido no seu dia a dia? Ou seja, o que ele mexeu com a sua vida, no seu cotidiano, né? De que forma ele causou uma interferência, de que forma ele afetou o seu cotidiano. Você chegou atrasado no trabalho por causa de enchente, caiu uma árvore e o ônibus parou, caiu uma árvore na linha do trem, raio que desligou a energia elétrica do metrô, enfim. Cada evento climático tem uma consequência, tá certo? E vai mencionar no item D 5 ações cotidianas que minimizem ou desacelerem esses eventos climáticos severos e extremos, tá certo? Vai dizer qual dessas ações você coloca em prática no seu cotidiano e no seu dia a dia. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Mais ação e menos falácia, porque a natureza precisa da nossa atitude. Tá certo? Precisa da nossa ação, precisa da nossa atitude. Verborragia não cola. Tá certo? Até logo. Um forte abraço e tchau!